Eu hoje tenho alguns ataques de pânico às vezes, eu hoje tenho alguns dias ruins, como eu falei já, mas isso não me impede de viver, isso não me impede de tentar viver e de continuar vivendo. Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada escrito sobre ele, eu não fiz nenhum tipo de prévia, nada, como eu faço com os outros vídeos. Eu costumo fazer um roteiro pro que eu vou falar, enfim, a maioria das coisas eu falo o que eu acho, o que eu achei das séries, enfim e tal, mas dessa vez não é sobre série. Eu vou direto ao assunto porque vocês já devem ter visto o título e vocês já devem saber mais ou menos do que se trata. Primeiro eu quero falar sobre o porquê que eu tô fazendo esse vídeo agora e depois eu vou falar um pouquinho da minha relação com a depressão. Esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, é conhecido como Setembro Amarelo. E ele é o mês da prevenção do suicídio. O suicídio, ele é uma das maiores causas de morte no mundo. Cerca de 32, 35 pessoas morrem diariamente no mundo por conta do suicídio. É uma taxa impressionante e, segundo alguns especialistas, ela pode ser evitada em 9 de 10 casos. Ou seja, é algo que ainda é um tabu, é algo que as pessoas ainda não falam sobre. Eu fiquei pensando muito sobre a razão se eu deveria ou não fazer esse vídeo, porque eu acho muito complicado você falar sobre isso, você falar sobre a doença, você contar a sua relação com ela, mas ao mesmo tempo eu me peguei pensando se esse não é um papel de alguém que sofre com isso e que não deveria contar para as pessoas como é, porque deve ter alguém que deve sofrer e fica calado, e eu acho que esse é o meu papel. Se eu conseguir atingir uma pessoa que sofre dessa questão, para mim o vídeo já valeu a pena. Então vamos do começo. Eu vou falar como eu descobri que eu tinha a doença, vou contar alguns casos e algumas coisas que aconteceram comigo durante esse tempo. Eu, Pedro, sempre fui uma pessoa muito quieta, muito calada, sempre fui na minha, e a gente sempre achou isso normal, tanto eu quanto a minha família, porque é uma pessoa quieta, ele é na dele. É normal você ser uma pessoa quieta, é normal você ser uma pessoa na sua. Só que desde pequeno eu me sentia sozinho demais. Eu sempre tive amigos, sempre tive uma relação excelente com meu irmão é meu melhor amigo, e a gente sempre brincou, a gente sempre se divertiu, mas mesmo assim, mesmo me divertindo, mesmo estando alegre, eu sempre falava pra minha mãe, eu sempre falava pro meu pai que eu me sentia sozinho, que eu sentia uma solidão. Ao longo do tempo isso foi passando, as coisas foram acontecendo, os anos foram passando, enfim. Chegou um momento na minha vida em que aconteceu uma coisa e eu estava entrando na faculdade. Ou seja, esse fato aconteceu, eu estava entrando na faculdade e a minha vida estava mudando drasticamente. Nesse momento, eu entrei em colapso. Eu simplesmente deixei de ser a pessoa que eu era. Eu comecei a tratar mal meus amigos, eu comecei a tratar mal meus pais, eu comecei a deixar de ser a pessoa que eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa quieta, calada, mas ao mesmo tempo eu era feliz, eu contava piadas. A partir desse momento, meu pai, minha mãe, as pessoas mais próximas de mim viram que tinha alguma coisa acontecendo, que alguma coisa estava errada. Eu tinha me transformado, eu tinha virado uma pessoa diferente. Mas essa mudança foi tão drástica que chamou a atenção das pessoas. Por quê? Porque eu não falava com ninguém. Eu sumia durante dias, eu ficava na cama durante dias, eu deixava de comer, eu deixava de fazer as coisas que eu gostava, nada me atraía, nada tinha o mesmo gosto, o mesmo sabor que tinha, nada me agradava da mesma forma que me agradou, e eu tava com depressão. Meus pais perceberam isso e falaram: Pedro, e eu sou muito grato a eles por terem tido essa noção, e eles falaram: Pedro, a gente precisa te levar ao médico. Eu faço terapia desde os meus 15 anos. E isso é muito importante. Eu quero falar que a terapia, ela é mais importante do que qualquer psiquiatra, qualquer médico. Você fazer terapia é muito importante. Então, eu acho que isso é para qualquer ser humano, seja ele com alguma doença mental ou seja ele sem nenhum problema. Quando você faz terapia, você conhece a si mesmo. Você sabe os seus limites, você sabe o que é o seu ponto fraco, o que é o seu ponto forte. Mas enfim, desde os meus 15 anos eu faço terapia, muito por conta dessa solidão que eu sentia. E minha mãe sempre me levou a terapia por conta disso, porque, poxa, o Pedro é uma pessoa que se sente sozinho, mas ele é rodeado de amigos. Sempre fui uma pessoa tranquila, mas essa questão de me sentir sozinho, mas sempre foi um incômodo tanto para mim quanto para minha família, porque em algumas ocasiões eu deixava de ser a pessoa que eu era. Eu mudava, eu me tornava um outro Pedro.
Agora voltando. Com 18 anos, depois de algumas mudanças na minha vida, algumas mudanças muito rápidas, eu descobri que eu estava com depressão. E graças aos meus pais, como eu falei, eles tiveram a consciência de me levar ao médico. Tem muita gente que não tem essa consciência e eu sou muito grato a eles, repito, porque se não fossem eles terem me levado ao médico, eu não teria ido. Porque na minha cabeça, aquilo não entrava na minha cabeça o fato de eu estar com algum problema. Para mim era uma fase, para mim era um momento. Para mim, comigo, aquele vazio que eu sentia era um momento, era uma fase. Vai passar. Você já passou por uma fase lá atrás, você já se sentiu sozinho antes. Então isso é só uma fase. Relaxa. Bom, não era uma fase. Eu fui pro médico, eu já fazia terapia, como eu falei, e aí o psiquiatra falou: Pedro, a gente precisa fazer alguns exames para descobrir o que você tem. E enfim, fizemos alguns exames, descobrimos que eu tenho depressão e ansiedade. Nesse momento eu surtei, porque ele falou pra mim que eu ia precisar tomar remédios, que eu ia precisar de acompanhamento. Eu já fazia terapia, agora eu ia ter que ter um acompanhamento de um psiquiatra. E eu ia ter que tomar remédios todos os dias. Na minha cabeça aquilo não batia, não entrava. E eu fui desleixado. Eu não tomava os remédios direito. Eu não me dedicava àquilo. Eu não entendia aquilo como uma doença séria. Eu simplesmente falava, tudo bem. Você acha que sabe o que você está fazendo. Eu me conheço, eu sei o que eu sou e quem eu sou. Até um dia em que eu tive o meu primeiro ataque de pânico. Eu surtei, eu comecei a socar as paredes. Eu comecei a bater minha cabeça na parede sem explicação. Eu socava as paredes, eu socava espelho, me olhando, me agredindo fisicamente, porque eu estava surtado, porque aquela doença ela não entrava na minha cabeça, de jeito nenhum aquela doença entrava na minha cabeça. Eu não podia entender como que eu tinha uma doença que atrapalhava que me atrapalhava como pessoa, porque eu estava tratando mal as pessoas que eu mais amava, que eram os meus amigos, que era a minha família e aí esse episódio me marcou muito. Inclusive, recentemente eu falei sobre esse episódio no site John Mayer BR. Eu contei a história desse episódio e a importância que a música do John Mayer teve nesse dia pra mim, e a partir daí ela se tornou muito mais importante do que ela sempre foi. Eu vou deixar aqui o texto que eu escrevi para eles, para falar um pouco sobre esse episódio. Mas enfim, depois desse ataque de pânico, eu acabei desmaiando. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, o que eu tô falando para vocês aqui são alguns flashes que eu tenho na minha cabeça. Aí eu parei para perceber que isso era algo muito sério. Não, realmente eu tava com uma doença séria e que eu precisava me tratar. Desde então eu faço tratamento, já são aí 6 anos me tratando, tomando os medicamentos, indo na terapeuta, me ajudando, me conhecendo. E eu resolvi fazer esse vídeo, falar sobre isso, porque eu queria tentar explicar para as pessoas que não... E eu tenho muito cuidado, eu tento tomar sempre muito cuidado, porque eu acho que não é algo que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando falam sobre esse assunto. Por mais que ainda seja um tabu e a gente tem que falar sobre ele, a gente tem que tomar cuidado quando fala sobre ele. Eu quero explicar para vocês o que eu sinto e como eu sinto com essa doença. E aí eu vou mostrar para vocês o que foi importante para mim, para melhorar o meu entendimento e como eu hoje sou uma pessoa que convive com essa doença, mas vive de uma forma bem. Tenho os meus dias ruins, tenho as minhas semanas horrorosas, mas eu sei que isso faz parte. E eu tenho hoje maneiras de lidar e maneiras de controlar isso. E isso é o mais importante para você que sente isso de certa forma. O que eu sinto? Eu gosto de explicar dessa forma para os meus amigos, porque eu acho que é a forma que vai ajudar eles a entender um pouco dessa doença. Imagina um quadrado, um cubo. Você vê ele por fora e você acha que ele é um cubo sólido, um cubo forte, resistente. Mas você está vendo ele por fora. Então você acha que aquele cubo não quebra. É um cubo muito sólido, muito firme. Só que você, por alguma razão, tenta furar esse cubo. E aí quando você fura o cubo, você descobre que ali dentro não tem nada. Você descobre que ali dentro está vazio. E é basicamente isso que eu sinto. É como se eu fosse esse cubo. É como se as pessoas me olhassem como se eu fosse esse cubo. Eu me sinto dentro de uma caixa vazia, dentro de uma imensidão vazia, vasta, onde eu não tenho para onde correr. É assim que eu me sinto diariamente, é assim que eu convivo com isso, mas eu tenho métodos com o qual eu consigo melhorar e entender que não, Pedro, calma, não é bem assim. Você pode enxergar a vida de uma outra forma. Você pode enxergar as coisas de uma outra forma.
O que me ajudou muito a superar essa dificuldade de entendimento da doença e o que me ajudou muito a conviver com ela foi contar para as pessoas mais próximas e relatar os meus problemas e os meus sentimentos para as pessoas mais próximas. Eu sempre falo que ninguém nunca vai entender o que você sente. Nunca. Ninguém vai entender o que uma pessoa depressiva sente. Porque cada um sente de uma forma e cada um tem dentro de si uma forma de combater esse sentimento. Mas para mim, a melhor coisa que eu fiz foi contar para os meus amigos que eu tinha depressão. Porque eu estava tratando eles de uma forma diferente e eles percebiam. Quando eu cheguei para eles e eles sabem disso, os meus melhores amigos sabem disso e eles são as pessoas mais importantes na minha vida. Quando eu cheguei para eles, reuni eles e contei o que estava acontecendo, a primeira reação deles foi me abraçar. E isso pra mim foi a coisa mais importante do mundo, porque por mais que eles não entendessem o que estava acontecendo, por mais que eles não entendessem que era aquela doença, eles me abraçaram e eles me apoiaram. Hoje eles entendem um pouco melhor, hoje eles sabem como conviver com isso, como conviver comigo quando eu estou nos meus piores dias, e tudo graças ao fato de eu ter contado a eles, de eu ter falado para eles que eu sofro dessa doença, que tem dias que eu não estou bem, que tem dias que eu estou mal. Aqui que se resume esse vídeo e por que eu vim aqui falar sobre isso e me abrir dessa forma. O Setembro Amarelo é um mês muito importante porque é um mês de conscientização. A depressão ainda é uma doença que é um tabu. Qualquer doença mental é um tabu, tanto a depressão quanto a bipolaridade, quanto qualquer outro tipo. Ela ainda é um tabu, as pessoas têm vergonha de falar. Eu tinha vergonha de assumir para mim mesmo que eu tinha essa doença. Imagina como é para a pessoa chegar para você e falar que ela tem essa doença. Imagina como é para a pessoa chegar para o pai e para a mãe dela e contar que ela não tem mais vontade de viver, que ela quer se matar, que ela não vê sentido na vida dela. Imagina isso, imagina a dor disso para uma pessoa que sofre dessa doença. Eu tô aqui relatando os meus casos, a minha dor, o meu fato, porque em alguns momentos eu pensei sim realmente em não estar mais aqui. Eu pensei sim realmente em não estar mais presente na vida das pessoas que eu mais amo, porque eu não sentia mais razão de viver. Esse vazio me consumia, eu não era mais uma pessoa normal, eu não tinha mais os pensamentos que eu tinha antes, e isso foi um fato que em alguns momentos realmente o suicídio passou pela minha cabeça. Mas, felizmente, eu não cheguei a tão longe, né? Hoje eu tô aqui com um canal contando uma história. Daqui a alguns dias eu vou realizar um dos meus maiores sonhos, que eu vou poder fazer uma turnê do John. E nesse texto do John Mayer BR eu conto um pouco dessa história, né? Um pouco do porquê que o John é tão importante para mim nessa doença. E eu vou poder, daqui a alguns dias, alguns 20 e poucos dias, realizar um sonho de acompanhar uma turnê dele. E se eu posso falar alguma coisa pra você que por alguma razão se sente mal, se sente sozinho, cara, procura ajuda, procura as pessoas que estão próximas de você. Eu tenho uma certeza nesse mundo, é que você é importante pra alguém. Tenha a convicção de que você é importante pra alguém porque você é importante para sua família, você é importante para os seus amigos, você é importante para quem você ainda nem vai conhecer. Você pode conhecer alguém amanhã e você vai se tornar a pessoa mais importante do mundo para ela. Procura ajuda, é isso que eu posso falar. Procura profissional, principalmente um terapeuta. Cara, isso é o mais importante, porque você vai poder se abrir, você vai poder contar o que você sente de verdade sem nenhum problema, sem ninguém te julgar, porque infelizmente ainda tem gente que julga. Para finalizar, eu cheguei a dar umas quase choradas nesse vídeo, mas eu queria finalizar de uma forma positiva. Eu queria finalizar dizendo que eu tô bem, eu convivo com ela, eu tô aprendendo a conviver com ela diariamente, cada dia uma luta, cada dia uma guerra, mas eu tô feliz e é isso que importa. Eu tô esperançoso, eu tô acreditando em mim e isso é o mais importante. Você para acreditar em você mesmo e nas suas capacidades, você vê o quanto você é capaz de chegar longe. Portanto, confie em você, confie na sua capacidade de superar essa doença, confie na sua capacidade de superar qualquer dificuldade que você tem. Eu hoje tenho alguns ataques de pânico às vezes, eu hoje tenho alguns dias ruins, como eu falei já, mas isso não me impede de viver. Isso não me impede de tentar viver e de continuar vivendo. Seja forte, seja você mesmo sempre. Mas principalmente, conta para as pessoas que estão do seu lado
se abre, porque isso é o mais importante. Quando você se abre para as pessoas que estão ao seu redor, por mais que elas não entendam o que você está passando, elas vão tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então é isso. Não sei se foi muito claro, eu só queria falar porque eu achei, depois de muito tempo, depois de pensar sobre esse mês, né? Depois de pensar sobre algumas questões, eu achei importante contar um pouco do meu caso e do que eu passei, de que forma que eu superei e estou superando essa doença. O vídeo de hoje é isso. Um beijo, até a próxima e tchau.